Matriz. Estou aqui com os nossos irmãos Fábio e Yara. Nesse tempo, a gente vai estar trabalhando aqui nessa comunidade aos domingos, de acordo com o nosso pároco, na questão da pastoral do dízimo. Aqui tem dizimista, sim ou não? Sim. Olha, gostei da firmeza, sim. Mas ainda quem não é, vamos levar esse povo a ser dizimista. Então, nesse período, começando hoje, a gente aos domingos vamos estar aqui fazendo esse trabalho de evangelização. Porque dízimo, ele não é, porque quando a gente fala de dízimo, leva para que lado, irmãos? Dinheiro, né? Mas o dízimo não só é falar do dinheiro, mas sim de um evangelizar, de uma experiência de amor que a gente faz com Jesus, para que sejamos um dizimista fiel, um dizimista que alimente a casa do Senhor. Deus precisa de dinheiro, sim ou não? Não. Deus não precisa de dinheiro, irmãos. Mas a casa do Senhor precisa desse dinheiro para que não falte alimento na casa do Senhor. Assim diz Malaquias 3:10. Faça essa experiência de devolver o dízimo à casa de meu Pai, e as comportas do céu serão abertas abundantemente em nossas vidas. Eu digo a vocês que testemunho de ser um dizimista a gente vai trazer aqui nesse trabalho, tá certo? Mas nesse tempo, hoje começando, a gente vai fazer uma introdução. Então, o trabalho da pastoral do dízimo tem fundamento nesse documento da CNBB, o documento 106. Então, a gente não fala aqui de algo pessoal. Não são as minhas palavras, mas através desse documento tem tudo aqui referente ao dízimo, ao ser um dizimista e aquilo que a casa de Deus propõe. Amém? Então, nesse tempo a gente vai fazer um trabalho. Então, você que ainda não é dizimista, não precisa levantar a mão. Vai assim ouvindo, porque ser um dizimista é preciso fazer essa experiência de amor com quem? Com quem? Ixi, foi fraco. Com quem? Com Deus, não é isso? Então a gente vai trabalhar, irmãos, nesse primeiro momento, falando das dimensões do dízimo. Porque assim, às vezes a gente acha assim, essa contribuição, essa devolução, porque você devolve à casa do Senhor aquilo que você recebe através do seu trabalho. Então, para onde vai? O que é feito? Aonde é colocado esse dinheiro? Porque às vezes a gente tem dúvida, não é assim? Sim ou não? Eu tinha dúvida, irmãos. Então, assim, eu queria saber para onde ia, porque às vezes a gente diz assim, tem que prestar conta. Mas a prestação de conta é para as coisas do Senhor. Então, assim, temos 4 dimensões onde o dízimo é trabalhado. Aí eu deixo aqui para vocês, olha, todo dízimo arrecadado aqui nessa comunidade, 10% tem que ir para a casa da mãe, que é a matriz. A matriz, todo dízimo arrecadado é preciso dar 10% para a arquidiocese. E assim outras coisas que o dízimo é feito. Então a gente vai trabalhar aqui, olha. A primeira, só um minutinho. Diga aí para o seu irmão, meu irmão, é preciso fazer uma experiência de amor com Jesus para você ser um dizimista. Amém? Então, irmãos, as dimensões do dízimo. Primeiro a gente vai trabalhar a dimensão religiosa. A dimensão religiosa é para que essa casa aqui não falte. Os
ventiladores para ser ligado precisa de energia. Se não pagar a energia, corta. A iluminação precisa estar tudo bonitinho, porque se não tiver iluminação, fica tudo no escuro. As partículas a qual a gente recebe aqui, quando é consagrada, ela é comprada. Ela não é dada, não. Às vezes a gente pensa, né? Mas são compradas. São compradas. O vinho que é consagrado aqui nesse altar também é comprado. As velas, o círio pascal, a limpeza da igreja tem um funcionário, tem aquelas pessoas que se doam, mas tem aquele funcionário que recebe para manter o tempo. Então, assim, tudo gera custo. E da onde saem esses valores? Da pastoral do dízimo. E se essa pastoral não, como é que se diz, Fábio? Não funcionar com excelência, como poderíamos trabalhar na casa do Senhor e poder atendê-los melhor? Então, assim, tudo gera. Então, a primeira dimensão é a religiosa, a qual Yara vai botar aqui a religiosa. Já colocou? Então, a primeira dimensão é a religiosa, né, que cuida da casa do Senhor, do salário do padre, que às vezes o padre nem tira, porque o dízimo não é o suficiente. Por isso que dízimo não é só falar de dinheiro, mas é evangelizar, porque um coração evangelizado, ele devolve como. Então, a outra dimensão é a dimensão eclesial, a qual eu falei aqui. 10% daqui de todo o dízimo vai para a matriz, da matriz vai para a arquidiocese, porque Dom Sérgio, os bispos auxiliares precisa comer. Para sair, o carro precisa ter gasolina, e a gente chega no posto, abastece assim de graça e gosta. Sim ou não? Então, irmãos, nós precisamos cuidar melhor dos nossos sacerdotes, nós precisamos estudar melhor dos nossos bispos e os bispos auxiliares, porque precisa. É por isso que quando vem um bispo na comunidade, nós damos uma contribuição que é chamada de quê? Alguém sabe? É pós-tola. Então nós precisamos dar essa contribuição, que não é um pagamento, porque a missão do Senhor não é paga, mas precisa ter auxílio para que as pessoas cheguem em outros lugares, para que a evangelização chegue em outros lugares. Se tivesse energia, eu estaria falando no microfone, sim ou não? E essa energia, se não for paga, ela é cortada. Então, temos a dimensão eclesial. Aí vamos para a dimensão missionária. Aqui nessa igreja, nessa comunidade, tem alguma ação missionária, sim ou não? Sim. Sim, qual é? Não, ação missionária, algo que faz de missão, que os custos muitas vezes é sair da pastoral do dízimo. Mas quando essa pastoral, cesta básica é distribuída aqui, então assim, tem ajuda dos irmãos com doação, mas também tem ajuda do dízimo, que é feito isso. Então essa ação missionária, levar um padre, um seminarista, nós temos aqui da nossa comunidade Igor, né, que é seminarista, está estudando aí para concluir, ser padre. Então, tudo isso é preciso ajudar. As ações missionárias, quando a gente leva um irmão para outro lugar, quem faz essa contribuição é a pastoral do dízimo. Então, essa ação missionária. A outra dimensão do dízimo é a caritativa, a que fala da caridade, que nem a gente falou aqui, cesta básica, de um irmão que está necessitando. Irmãos, às vezes a gente diz assim, eu devolvo à igreja, porque eu já ouvi esse comentário.
a igreja não consegue me ajudar. Às vezes diretamente não, mas indiretamente sim. Porque às vezes o dízimo não tem como tirar para ajudar um irmão individualmente, mas indiretamente nós conseguimos ajudar aquele irmão. E assim a pastoral do dízimo, para servir uma cesta básica, auxiliar um irmão que precisa de um valor, não, porque às vezes as pessoas usam disso, eu estou precisando, eu vou lá. Sim, de acordo com a dimensão que é feita na caritativa, diz que se manifesta no cuidado com os pobres, por parte da comunidade. E uma das características das primeiras comunidades cristãs era que, entre eles, ninguém passava necessidade. Porque quando tem um irmão que está passando necessidade, todo mundo se junta, faz uma cesta básica, se precisar de dinheiro, não é assim? Se precisar de um remédio, se precisar de um carro. Então, indiretamente, a igreja ajuda, irmãos. Porque às vezes tem pessoas que têm essa visão, a igreja, eu chego lá e a igreja tem que me dar um valor. E às vezes não é assim, mas de outra forma, tem aquele irmão que pode ajudar. Então, na caritativa, irmãos, diz assim, que uma das características das primeiras comunidades é que que ninguém passava necessidade, pois tudo era distribuído conforme a necessidade de cada um. Atenção aos pobres e suas necessidades é uma das características da Igreja Apostólica Romana. Amém? Então hoje nós vimos aqui, olha, aonde é que o dinheiro do dízimo é trabalhado? Bora lá? Olha, irmãos, a primeira é o quê? A religiosa, a outra missionária e a outra. Então nós pedimos a vocês, porque para que... Cadê o pessoal do dízimo, gente? Já chegaram todos? O pessoal que trabalha na pastoral do dízimo aqui. Vem cá, irmã. Quem está mais aí na pastoral do dízimo? Os que tiverem aqui, façam parte da pastoral do dízimo. Chega aqui à frente. Bora lá. Quem é da pastoral do dízimo? Irmãos, a pastoral do dízimo é formada com um coordenador. Aqui está a coordenadora? É a senhora? A responsável, coordenadora. Teu nome é Estela. Estela, nesse tempo, está coordenando. Tudo bom? A pastoral do dízimo. Essa irmã também serve na pastoral do dízimo, né? Teu nome? Edith. Só tem vocês duas? E quem mais? Quem? Lília. Por que eu chamei elas aqui à frente? Porque primeiro, quem aqui é batizado, levanta a mão. Agora baixa. Quem não é batizado? Tem algum aqui que não é batizado? Só a jovem ali, louvado seja Deus. Então a maioria que está aqui são batizados. Irmãos, essa pastoral precisa crescer. Uma pastoral não funciona com 3 pessoas. Então nós também precisamos ter o nosso batismo em atividade ao serviço à casa do Senhor. Aí às vezes a gente pensa assim, olha, eu quero que você bote aí a mão no ombro do irmão, mesmo que você não conheça, coloque a mão no ombro do irmão. Coloque sem medo, irmãos. Bote a mão no ombro do irmão, fique aí. Certo? Às vezes a gente pensa assim, eu não vou servir na igreja, porque aquela pessoa da pastoral, a gente veio logo para o coordenador. É uma pessoa difícil. Não é assim? Sim ou não? Aí eu quero perguntar a vocês, a pessoa difícil da minha casa é quem? Sou eu.
Bote a mão aí no ombro do irmão, não tire não. Porque às vezes a gente bate assim, ó. Tá vendo aí, irmão? Isso é difícil, não. Mas fica aí com sua mão, não tire não. A pessoa mais difícil sou eu. Mas a gente precisa trabalhar com os difíceis. Porque Jesus trabalhava com os difíceis, irmãos. Deus pegou aqueles para transformar. Então a pastoral do dízimo precisa crescer. E a gente precisa de servos disponíveis para trabalhar nessa pastoral. Porque é uma pastoral que precisa crescer. É uma pastoral que não pode andar sozinha. Às vezes a gente diz o dízimo é só porque fica lá no canto. Por isso que precisa, toda a comunidade precisa de um comunicador aqui na frente. Dízimo precisa estar aqui na frente, não a mesa que recebe o dinheiro, porque é Jesus à frente de tudo. Mas nós precisamos dessa comunicação aberta, porque quando eu tenho o entendimento que o dízimo é evangelização, que o meu batizado precisa ser de responsabilidade para com a minha igreja, para com a minha comunidade. É igual que diz assim, olha, eu moro ali perto de São Pedro, mas eu não participo daquela comunidade não, porque a coordenadora é uma pessoa difícil. E quem é a pessoa difícil? Sou eu. Então a gente não pode ter essa visão. Então a evangelização é dessa forma. Vamos fazer essa experiência de amor para com o Senhor. E a partir da experiência de amor, eu consigo ser um dizimista fiel. Eu consigo ser de uma fidelidade para com Deus. Mas eu quero dizer a você, para devolver o dízimo é preciso ter alegria. Não é com tristeza, não é murmurando não, irmãos. Para que a casa do Senhor se alegre também. Jesus diz que Ele ama quem dá com alegria. Fale com seu irmão que está desse lado, olha, a alegria do Senhor. Alegria do Precisa Senhor. encher o teu coração. Precisa encher o teu Então, coração. eu vou convidar você nessa hora. Eu vou pedir às irmãs que podem ir. Que o próximo domingo eu chegue aqui e tem um componente novo na pastoral do dízimo. Olha lá, viu? Seu compromisso de batizar. Coloca a mão no seu coração agora, nessa hora. Feche seus olhos. Cadê o ministério? Cadê o violão? E eu vou convidar você agora a essa experiência dessa canção. Fazer essa experiência de amor com o Senhor. Se você ainda não é dizimista, procure a pastoral do dízimo lá no cantinho. No cantinho só fica a mesa. Mas a partir de hoje, nesse trabalho de evangelização, é preciso ter alguém aqui. Certo? Bora lá? Cadê o violão, gente? Bora, Rafael, você mesmo. Então essa canção diz assim, olha, posso começar, irmãos?